O motorista de um automóvel, moço muito distraído, dirige seu veículo com velocidade constante v pela rodovia representada na figura. Um trem de 120 metros de comprimento, com velocidade constante de 20 metros por segundo, move-se pela ferrovia que cruza com a rodovia sem nenhuma sinalização. Em determinado instante, o automóvel e o trem estão nas posições indicadas. Para que valores da velocidade v do automóvel não haverá acidente? Considere o automóvel um ponto material e a distância d igual a 160 metros. O ideal é que você tente resolver o exercício, mas se você já tentou ou se você só quer ver a resolução, é só permanecer no vídeo que eu vou resolver ele logo em seguida. Para a gente interpretar o exercício primeiro, é importante a gente observar que vão ter duas situações importantes. A primeira é quando o veículo atravessar a ferrovia primeiro que o trem, e a segunda é quando ele atravessar depois do trem. A gente vai ter esses dois casos e é importante a gente olhar para eles isoladamente. Tá? No primeiro caso, quando o veículo ultrapassar primeiro que o trem, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que devemos fazer é calcular quanto tempo o trem vai percorrer até chegar no ponto desse cruzamento, certo? Porque quais são as informações que a gente tem do trem? A gente tem a variação do espaço, a gente tem a velocidade. E como é um movimento uniforme, a gente consegue encontrar o tempo que ele demora para percorrer essa distância, certo? Como a gente está analisando nesse caso, como se o carro fosse passar primeiro que o trem, a distância que a gente vai pegar para fazer esse cálculo do tempo que o trem vai chegar até esse ponto vai ser da ponta do trem. Então, a variação de espaço vai ser 200, que é a distância da ponta do trem, do bico do trem, até o ponto de cruzamento. Então, a fórmula vai ficar 200 igual a 0 mais 20t. E a gente vai encontrar aqui o tempo que o trem vai demorar para chegar na posição de cruzamento é de 10 segundos. Agora, considerando uma situação hipotética de colisão, o que a gente deve observar? Se eles forem colidir, o tempo que o automóvel vai gastar para chegar ao ponto de cruzamento tem que ser igual ao tempo que o trem demora para chegar nesse ponto. A gente calculou que esse tempo é de 10 segundos. Então, considerando esse caso de colisão, a gente vai encontrar agora a velocidade que o carro precisa ter para eles se colidirem no ponto. Considerando a equação horária da posição, sabendo que o deslocamento é de 160 metros, que o tempo que a gente calculou é de 10 segundos, a gente consegue calcular a velocidade desse veículo. Jogando na equação, então, todos esses valores, a gente encontra que a velocidade do veículo é de 16 metros por segundo. Só que a gente considerou uma situação de colisão, e a gente está considerando também que nesse primeiro caso o veículo deve ultrapassar primeiro o ponto do que o trem. Então, para que não ocorra essa colisão, basta que a velocidade do veículo seja maior do que essa que a gente calculou, v maior do que 16 metros por segundo. No segundo caso, bem similar ao primeiro, a gente agora vai considerar como se o veículo passasse depois do que o trem chegasse no ponto. Como que a gente vai fazer essa conta? Agora, no primeiro caso, a gente calculou considerando o bico do trem, né? A frente do trem. Agora a gente vai considerar a traseira dele. Então, a gente vai fazer os mesmos passos do que no primeiro caso, só que agora o deslocamento do trem é os 200 metros, mais todo o comprimento do trem, de 120 metros. Fazendo os mesmos passos e fazendo os mesmos cálculos, a gente vai encontrar que o tempo que esse trem agora deve percorrer para chegar no ponto é de 16 segundos, certo? Considerando uma nova situação de colisão, só que agora com a variação do tempo sendo de 16 segundos, a gente encontra que a velocidade necessária que o veículo precisa ter para que eles se colidam seja de 10 metros por segundo. Só que como a gente está considerando agora, no segundo caso, que o veículo precisa passar depois do que o trem,
Então a velocidade do veículo, para que eles não se colidam, seja menor do que 10 metros por segundo. Então agora, juntando essas duas resoluções que a gente encontrou, a resposta para o exercício é que para que não haja colisão, basta que a velocidade do veículo ou seja maior do que 16 metros por segundo ou seja menor do que 10 metros por segundo. Se você gostou do exercício, se você teve problema na resolução, deixe no comentário qual foram suas dúvidas, suas dificuldades. Se gostou da resolução, se gostou do conteúdo, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Vai estar passando na tela agora o arroba do meu Instagram. Eu posto muito conteúdo por lá também. Chega a ser mais dinâmico do que aqui. Então, valeu, tamo junto. É nóis.